Num universo repleto de vitalidade e tonalidades vibrantes, um jovem aparentemente laborioso, oriundo de uma condição modesta, laborava nos campos. Durante um breve intervalo para recobrar o fôlego, um sistema que possuía se desdobrou, indicando que as recompensas diárias do login foram concedidas e que o rapaz alcançara o 9º nível. Qian Tian, nosso protagonista, acessou a aba de estado, ansioso para verificar os incrementos em seus atributos. Tudo parecia promissor até que notou apenas uma estrela na categoria de inteligência. Tian, inequivocamente, se sentiu menosprezado, mas seu ânimo ressurgiu ao perceber que agora residia no Reino Médio Santo, aproximando-se cada vez mais da possibilidade de conquistar a amada Qin Shui. Justo quando estava prestes a beijar sua ferramenta de cultivo, uma jovem de cabelos loiros apareceu, interrompendo a cena desconfortável. Tian mandou o objeto voar, apressando-se em tentar se explicar quando a jovem o segurou pelas bochechas e o aproximou, começando a acariciar seu cabelo enquanto o parabenizava por estar crescendo. Tian estava mais concentrado em não se afogar quando a jovem finalmente o soltou. Nesse momento, o momento foi interrompido quando a garota o cobriu com seus lábios. Ele disse a ela que havia entendido muito bem como se sentia algo sozinho nas profundezas da noite e que não deveria se preocupar mais, pois ele se certificaria de acompanhá-la dali em diante. Tian mencionou que não era por isso, mas desviou o assunto ao perguntar à loira o que fazia ali. A garota o olhou com surpresa e explicou que era um dia especial para que todos os grupos encontrassem discípulos, e a mestra do grupo da espada, Kulun, também queria que isso acontecesse. Afinal, o protagonista não havia tido um único discípulo desde que obteve seu cargo, e a mestra tinha grandes expectativas para ele como professor. Tian tentou se afastar, explicando que era uma tarefa muito cansativa que ele não estava disposto a assumir, mas também entendia que não podia deixar a mestra na mão. No final, ele decidiu mudar de ideia para que ambos fossem juntos ao evento. De algum outro lugar, havia um par de homens encapuzados com os símbolos do grupo do demônio, que, por simples lógica, sabemos que são nossos antagonistas. Depois, passamos para o local onde ocorrerá a reunião dos diferentes grupos, e a primeira que vemos é a mestra da espada Kunlun, Moven. Tian não passa muito tempo antes de entrar em cena, capturando a atenção de todos. Parece que ele tinha uma grande reputação pela beleza que possuía, e assim como as garotas sonhavam com ele, os homens se sentiam invejosos. Assim que Tian se sentou em uma das cadeiras do lugar, Wen Tian pareceu olhá-lo com uma expressão muito ruim ao saber que tipo de livro ele estava lendo. Foi por isso mesmo que ela lhe deu um forte golpe na cabeça na tentativa de fazê-lo reagir, e, mais importante, Wen percebeu que ele não havia subido de nível o suficiente. Tian esfregou a cabeça enquanto olhava para a mulher, ofendido, explicando que só compareceu porque ela pediu. Mesmo assim, Wen Tian parecia bastante incomodada com a atitude do garoto, que não parava de desrespeitá-la. Enquanto Tian tremia de medo, sentiu um leve peso em sua cabeça junto a uma voz feminina que agora pedia a Wen Tian que a deixasse em paz. A loira explicou que a antiga mestra havia escolhido o garoto como um novo mestre por uma boa razão, então ela estava certa de que o verdadeiro potencial do garoto não tardaria em se manifestar a qualquer momento. Wen Tian pediu à jovem que cuidasse de sua postura, enquanto muitos dos outros que olhavam o protagonista com inveja se sentiam completamente derrotados por não terem os mesmos privilégios que Tian. Enfim, a hora da prova já deveria começar. Após Wen Tian dar o sinal para iniciar, os jovens formaram filas e foram tocando as esferas de cristal em ordem. Enquanto muitos pareciam ter um grande potencial, outros não haviam conseguido passar na prova. Nisso, chegou a vez de Emilong, uma jovem de cabelos claros e roupas que a faziam parecer delicada. Muitos garotos começaram a enlouquecer por ela quando perceberam sua figura, e no momento em que Mia tocou a esfera, esta se tornou azul e a imagem de um Yellow se rugiu diante de todos, deixando os mestres boquiabertos. Quando o espetáculo terminou, os mestres correram em direção a ela para oferecerem-se como seus mestres. No entanto, no momento em que Mia não respondeu à proposta de Wen Tian, os outros mestres se aproximaram oferecendo diferentes ofertas tentadoras para que ela se juntasse a eles. Wen Tian parecia um pouco ofendida com a jovem, mas teve que pedir que ela escolhesse rapidamente com quem ficaria. Nisso, Mia cruzou seu olhar com o do protagonista, até que declarou que queria se unir a Picture Koun. Pela expressão do nosso protagonista, com certeza ele nunca imaginou que seria escolhido como mestre. Há uma história que ainda não contamos e que é mais importante do que imaginam.
Para contá-la, precisamos com urgência responder a tal pergunta. Quem é Mia realmente? Mia, na verdade, é agora uma reencarnação da imperatriz mais impiedosa que já existiu, destinada a abalar o passado e o presente. No entanto, houve um momento em que ela foi atacada pelas potências do reino imperador após reencarnar. Esteve sob as mãos temíveis do mestre do grupo demoníaco até conseguir escapar de lá. Agora, em seus planos, ela só tinha em mente se juntar ao grupo Kunlun, onde estivesse o líder do grupo mais fraco. Enquanto isso, ela só precisava manter sua identidade oculta até poder recuperar o reino que sempre foi seu. Só depois disso ela poderia eliminar as outras pessoas irritantes que o mundo não precisava ter. Nisso, vemos que Mia não tinha uma cara muito bonita. Depois que Tian a levou para o seu grupo e a apresentou a nova sala onde poderia ficar, Mia percebeu que sua missão de se adaptar seria mais complicada. A bagunça e a sujeira do quarto eram desagradáveis, mas para Tian, pelo menos era um lugar acolhedor onde ela poderia descansar. Mia acabou espirrando de tanto pó que agora a cercava, e Tian com certeza se sentiu um pouco mal. De repente, o protagonista se aproximou dela, passando os dedos pela bochecha da jovem para remover a sujeira que grudou nela. Embora sua ação não tenha sido muito bem recebida pela jovem, que se afastou rapidamente, Tian perguntou por que ela tinha se afastado apenas porque ele limpou sua bochecha. Mia pareceu ter se assustado, então Tian deixou o assunto por aí e se afastou, dizendo-lhe para prestar atenção nas regras que agora teria que seguir. Tian começou a listar suas próprias tarefas, como cuidar das plantas, e explicou que não teria muito tempo para ensiná-la, enquanto Mia estava longe de prestar atenção, ocupada amaldiçoando o protagonista por ter se aproximado quando antes ninguém ousaria sequer olhá-la. Mia estava tentando se lembrar bem de qual dedo cortaria do garoto quando chegasse o momento adequado, mas Tian continuava concentrado explicando que com certeza daria a ela algumas tarefas pequenas. Tian sacudiu o pó de uma das cadeiras e sentou-se de braços cruzados, esperando a resposta da jovem, que, cheia de impotência, se deixou cair no chão, em sinal de respeito, aceitando todas as suas ordens. De repente, o sistema do protagonista lançou várias advertências, parabenizando o anfitrião por ter adquirido uma grande discípula, a própria reencarnação da imperatriz. Se ele conseguisse instruí-la bem, obteria grandes armas e habilidades, uma recompensa simplesmente incrível. Parece que não pôde conter sua felicidade, confundindo Mia quando o viu pular como uma criança de 5 anos, até que Tian voltou ao seu papel de mestre. Agora, como seu primeiro presente para sua discípula, estendeu a mão e uma grande espada apareceu nela. No início, Mia pensou que era um simples presente, mas ao desembainhá-la, percebeu que era uma espada imperial de primeiro nível. Mia rapidamente guardou a espada novamente e perguntou ao protagonista se ele estava falando sério ao entregar uma arma tão poderosa. Tian afirmou, sentindo que era o presente mais decente que podia oferecer. Mia estava muito confusa e até um pouco irritada ao ver o garoto se vangloriar tão descaradamente, sem saber o que o destino lhe reservava depois de ter ousado colocar um dedo sobre ela. Neste mundo, as armas eram divididas em 6 graus diferentes: amarelo, profundo, terra, céu, imperador e supremo, cada um com 4 níveis de qualidade que variavam de baixo a superior. Mia contou que perdeu a vida por causa de uma espada imperial de baixa qualidade, então receber uma arma quase do mesmo nível causou sentimentos confusos. Em um momento, Mia se atreveu a perguntar ao protagonista por que ele estava sendo tão bom com ela, mesmo sem conhecê-la. O protagonista explicou que costumava ser uma tradição o mestre dar um presente ao seu novo discípulo como um gesto de aprendizado. Mia sabia disso, mas ainda não conseguia entender. Assim, Tian disse que ela poderia devolver a espada e ele lhe daria um par de meias velhas e usadas que tinha por aí. Mia imediatamente abraçou a espada, recusando-se a trocá-la, aceitando-a por enquanto e deixando que o futuro decidisse o que aconteceria depois. Mia mordeu seu dedo e marcou a espada, quando esta emitiu um grande poder por toda a sala. Nisso, Mia sentiu um verdadeiro terror, entre aspas, e uma grande rajada de fogo percorreu os céus. Aquela explosão era tão poderosa que até Wen Tian conseguiu vê-la. Uma criatura da floresta também pareceu despertar diante de tal estrondo, e essa informação chegou ao líder dos demônios, que agora sabia que o grupo Kunlun seria seu próximo destino em suas próximas viagens.
Em um segundo, Tian dissipou o poder da espada com apenas um leve movimento de sua mão e pediu à jovem que parasse de brincar, pois a mestra do grupo havia chegado por sua culpa. Mia estava congelada, sem compreender como aquele garoto poderia dissipar a anomalia tão facilmente, e Tian continuava apressando-a. Mia reverenciou a mulher, que foi diretamente até o protagonista, segurando seu queixo para que ele a olhasse e explicasse exatamente seu envolvimento com a anomalia que tinha despertado. Tian sorriu e manteve as mãos erguidas, questionando-se. Ele girou, esperando que o garoto tivesse entendido a escolha, e sem mais palavras, desapareceu. Mia segurou a espada entre suas mãos, olhando para ela com certas dúvidas sobre o poder que escondia, embora sua curiosidade não fosse tão grande quanto a do verdadeiro poder que o protagonista escondia. Para o dia seguinte, o cantar do galo foi responsável por acordar as pessoas enquanto o sol se elevava. Por outro lado, um galo trancado contava mentalmente cada segundo de sua vida que ainda tinha, tremendo de medo por não saber se conseguiria escapar de alguma maneira do lugar. Foi então que alguém o segurou pelo pescoço e começou a arrancar suas penas sem mostrar uma única pitada de piedade. E toda essa cena tão triste que podemos ver foi apenas uma razão para preparar o café da manhã. Enquanto isso, Mia também acordou cedo para poder sair e caminhar entre as folhas de bambu. Observou atentamente seu objetivo, desembainhou sua espada e cortou caules e folhas com precisão perfeita. Até aquele momento, Mia havia passado seu tempo treinando com a espada para tentar se tornar uma com ela, mas até agora só sabia que não seria uma tarefa fácil. De repente, nosso protagonista a chamou de longe com seu avental e seus artefatos, convidando-a para ir comer. Mia o ignorou principalmente pelo susto que levou ao não ver o protagonista vindo, e depois por não concordar com suas regras, com uma expressão cheia de aborrecimento. Tian disse a ela que era sua casa, portanto, suas regras valiam. Mia não pôde dizer mais nada e acabou seguindo-o para o interior da casa, onde se deparou com muitos pratos que não só pareciam bons, mas também atraíam com um cheiro tão rico que até pareciam derreter sua boca. Nisso, Tian apareceu com o último prato, uma sopa de frango. A única coisa estranha era o sorriso com que o protagonista apareceu, um sorriso que até assustaria quem o visse. Tian se deu ao trabalho de servir o prato de Mia, explicando que era seguro e que, com isso, ela alcançaria o primeiro nível do reino do corpo dourado. Comer para subir de nível. Mia olhou para ele sem acreditar em uma única palavra e pensando que ele estava louco, como qualquer um faria. Como já explicamos, assim como as armas, o cultivo de nível de cada pessoa se dividia em muitas categorias. O mais baixo era chamado de mortal e o mais alto de 9 reinos, cada um com 3 níveis extras. Mas não entraremos em muitos detalhes porque são muitos. Enfim, Mia aproximou a sopa de seus lábios, certa de que não havia sopa com a capacidade de levar alguém a um novo nível de cultivo daquela maneira. De qualquer forma, isso não significava que ela não a tomaria. Mia inclinou o suficiente a tigela para dar o primeiro gole, quando sentiu algo que a fez soltar o prato. Tian só podia olhar com orgulho como sua comida faria de sua discípula a melhor de todas. A qualquer momento, Mia sentiu-se renascer, podendo sentir seu corpo cheio de vida e energia como nunca antes. Seu fluxo sanguíneo, que antes levava entre 20 e 25 segundos para percorrer todo o seu corpo, agora ela sentia levar apenas 5. A diferença era tão abismal que Mia estava certa de que não conseguiria suportar, pois seu corpo tremia com tanta força. Até que ela se entregou a essas sensações e se deixou levar. A emoção do momento a levou ao chão, derrotada diante do novo poder que tinha. Embora ela realmente não tivesse entendido o que aconteceu, Mia acabou em uma posição comprometedora que levou Tian a testar a capacidade dela de resistir às tentações da vida. Tian se ajudou a acordar, tossindo um pouco, desviando seus olhos travessos e dirigindo-se à sua discípula. Tian deixou claro para Mia que não estava brincando quando disse que faria dela uma grande cultivadora, e com seus conhecimentos ele poderia fazer grandes avanços em pouco tempo, exatamente como teria verificado agora. Então, dar-lhe um rei corvo dourado de 3 patas era um sacrifício muito necessário para o processo. Mia ficou de boca aberta ao ser a primeira a ouvir que aquele corvo tinha propriedades tão incríveis. Mia cada vez estava mais segura de que o protagonista vinha de algum lugar distante cheio de sábios, como o reino dos espíritos ou algo assim. Enquanto Mia tentava responder a si mesma de onde tinha aparecido aquele homem,
Tian comia tranquilo e cheio de orgulho, sabendo que era capaz de brilhar diante dos outros, mesmo quando se tratava das artes culinárias, não apenas das marciais. Mia voltou a levantar-se para se aproximar do protagonista e tentar lhe perguntar algo, mas de repente, Tian voltou a cobrir seus lábios, mas desta vez com os hashis com os quais comia. Em poucas palavras, ele disse a ela que cada pessoa tinha seus segredos, e assim como ela tinha os seus, ele só queria manter um pouco de mistério. Mia chegou a pensar que Tian o tinha conseguido reconhecer e, nisso, o protagonista se levantou e apertou os lábios, expondo esses lábios até dizer a ela para se certificar de terminar toda a sua comida como uma boa garota. Foi assim que Tian se retirou, deixando a jovem a tarefa de arrumar tudo quando terminasse, o que claramente não agradou nem um pouco a Mia, aumentando apenas seus desejos de que o momento em que se vingaria de seu mestre chegasse. Num salto de tempo e espaço, mais especificamente no topo das Montanhas Nevadas, encontramos um dragão muito irritado ao ver um intruso em suas terras. Embora, ao vê-lo, não tenha demorado a reconhecê-lo como humano que não parava de capturar seu povo para seus próprios fins, o dragão não estava sozinho, mas sim com dois de seus companheiros, como o macaco e a fênix azul. O protagonista tentou acalmá-los, explicando que seus companheiros estavam muito bem alojados e agora ele teria que tomar apenas um pouco de sua essência demoníaca. A mulher parecia estar um pouco perdida na beleza que o protagonista possuía, pois tudo o que estava dizendo era o quanto ele era atraente para Tian. Nisso, o dragão foi o primeiro a lançar o primeiro ataque com sua lança, mas Tian esquivou-se facilmente para, em seguida, tomar seu turno para afastar o macaco, cujo bastão se quebrou. Ele não deu tempo para fazer mais nada, quando de repente uma grande tartaruga monstruosa apareceu na frente dele e o pegou entre seus dentes de uma só vez, a pedido do protagonista. Tian parecia entediado, então imediatamente desafiou os dois restantes a atacarem juntos. Os demônios aceitaram o desafio e uniram suas forças para criar um impacto estrondoso. Para sua má sorte, Tian conhecia muito bem essa técnica, pois só invocou os 4 símbolos Jin e convocou as 1000 espadas, com as quais declarou sua vitória. De repente, Tian estornou e percebeu que já tinha passado muitos dias fora de casa, então não pôde deixar de se perguntar se sua querida discípula estava sentindo sua falta. Apenas alguns minutos depois, de volta à cúpula de Kunlun, ouviu-se uma grande explosão que Mia conseguiu identificar como proveniente da sala de alquimia. Tian tossia por todo o pó que se levantara quando ouviu Mia atrás dele, sendo a primeira a repreendê-lo por estar causando problemas quando mal tinha voltado. Tian se virou para a jovem, animado por poder entregar a ela uma pílula que ela pediu para tomar logo antes que esfriasse. Mia a recebeu confusa, mas ao descobrir que era uma pílula do imperador demoníaco, ficou muito animada. Ela se lembrava muito bem de quanto se esforçara em sua vida passada para conseguir uma dessas, e agora Tian estava lhe dando uma de presente. Depois de limpar um pouco o rosto, perguntou se havia algo de errado com a pílula, ao que Mia disse que não estavam no melhor lugar, especialmente após o desastre que Tian causará e do qual parecia incapaz de admitir. Depois que ambos entraram na casa, Mia engoliu a pílula, tendo seu mestre ao lado para cuidar e ajudar no que fosse necessário. Foi assim que Mia começou a trabalhar enquanto Tian se emocionava ao saber que em breve sua discípula despertaria seu poder. Foi então que a jovem o puxou para a cama rapidamente, e antes que pudesse compreender bem a expressão no rosto de Mia, ela o beijou. Neste momento, Tian só pôde pensar em como sua vida começara a ser regida por um sistema de sinais que o ajudava a aumentar seu poder, algo difícil de acreditar, mas aparentemente não tanto quanto a crise de inocência pela qual Mia estava passando agora. Ela o olhava com corações nos olhos enquanto dizia ao protagonista que não poderia escapar dela. Tian tentava lembrá-la de que sua relação não era mais do que de mestre e discípula, mas a garota não parava de piorar a situação. Tian podia ver a energia emanando do corpo de Mia, o que o fez lembrar a si mesmo que poderia aguentar um pouco mais. Ele segurou a jovem com suavidade para tentar guiá-la até que seu poder despertasse, mas então foi o grito de Tian o primeiro a acordar, pois Mia o havia mordido. Mia riu travessa até que algo começou a brotar de seus olhos quando sua energia de fênix de gelo foi liberada. Tian viu o sistema se abrir, indicando que ele havia tido sucesso em sua missão, então pôde ver como suas estatísticas haviam subido imensamente. Não tenho certeza se pela sua cara estava triste ou aliviado por não ter visto sua inocência desmoronar,
pois não demorou a ver sua discípula agora sem consciência em seu colo, claramente exausta pelo despertar. Um tempo depois, a jovem acordou e encontrou seu mestre bebendo uma boa xícara de chá. No entanto, não demorou muito, já que ela só queria deixar claro a Mia que ela foi quem tomou a iniciativa e que deveria ser mais cautelosa dali em diante. Depois que Tian saiu rapidamente como um louco, Mia tentou entender o que havia feito, até que entendeu tudo e tentou ir atrás do protagonista para dar-lhe uma boa surra, com certeza. No momento em que Mia saiu de seu quarto, encontrou a mestra Ventian junto com os outros mestres que tinham descoberto seu despertar recente, então todos concordaram que Mia deveria ter um mestre melhor do que o protagonista. Imediatamente, a Imperatriz os desafiou a dizerem algo ruim sobre seu mestre mais uma vez, se ousassem, pois ela não permitiria, depois de tudo o que ele tinha feito por ela. Ninguém acreditava que Tian havia instruído tão bem a jovem. Quando um homem chegou correndo desesperado avisando que muitos demônios estavam indo em sua direção, o pânico começou a se acumular entre os mestres, mas Ventian tentou acalmar todos, indicando a Mia que ficasse escondida junto com seu mestre, pois acreditava que estavam sendo atacados por seu recente despertar. Indo em direção à entrada de seu clã, Ventian confirmou suas suspeitas quando um grande dragão declarou que agora que descobriram que a linhagem do Fênix de Gelo ainda existia, não perderiam a oportunidade com todo o exército às suas costas. O dragão exigiu que os humanos entregassem o portador do Fênix de Gelo para poupar todos os problemas. Sabendo que as coisas não seriam fáceis, demonstrou seu poder com o bater de suas asas. No entanto, Mia não tinha dado ouvidos às indicações da mestra, então dirigiu-se à batalha sentindo como seu coração gritava que tudo era familiar, afinal, havia consumido uma parte dos demônios, e agora sua aura tinha uma parte deles. Algo que essa pílula provocava ainda mais era despertar as emoções mais genuínas do coração humano. Agora, mais do que nunca, Mia compreendeu o que fez e por que o fez. Sem tempo a perder, Mia derrubou a porta do quarto do protagonista para culpá-lo por tudo isso, mas depois percebeu que ele não estava em lugar algum onde a batalha acontecia. Ventian parecia destinada a vencer apenas pela sua presença, capaz de ofuscar qualquer um. Ela foi para a frente para liderar a primeira rodada com o dragão, que riu ao se vangloriar de ter um grande respaldo com ele, o macaco e a fênix azul. Ventian temeu ao ver os imperadores demoníacos juntos. Mas quando estes estavam prestes a atacar, nosso protagonista apareceu voando sobre uma frigideira, começou a brincar e narrar a batalha como se fosse um concurso, soltou o concorrente número 78, um avião de papel. Os imperadores viram que estavam cercados por mais de um avião de papel e entenderam por que os tinham visto há algum tempo. De repente, um deles estava perto o suficiente para ver uma faísca saindo da ponta, mas quando tentaram tomar precauções, já tinham explodido. O macaco verificou se a fênix azul estava bem, quando ambos perceberam o ridículo que estavam fazendo ao serem derrotados por um cara que voava em uma frigideira. Os imperadores não demoraram a reconhecer o protagonista e decidiram imediatamente dar meia volta para escapar. Mesmo assim, Tian não estava nada feliz por terem se atrevido a invadir sua casa, então usou a técnica do dragão dourado para mandá-los ao chão e derrotá-los todos juntos. Agora, Ventian e o dragão se encaravam, até que a mestra sorriu zombeteiramente para os demônios por terem perdido tão facilmente. O dragão simplesmente ordenou a retirada de seu povo, mas embora o problema devesse ter sido resolvido, Ventian preferiu visitar as montanhas de trás e verificar a situação real, já que Mia poderia estar em perigo. Enquanto isso, o pobre dragão demoníaco resmungava envergonhado por ter perdido tão facilmente, estava tão irritado que só podia culpar a todos por serem uns fracos. Por outro lado, nosso protagonista só pensava em se dedicar a um merecido lanche, como um rico guisado, depois de um longo dia, ou melhor, longos dias. Tian foi acordando graças aos raios do sol que entravam pela janela. Nosso protagonista podia lembrar perfeitamente das repetidas tentativas em que Mia tinha ido até ele para tentar acordá-lo, sem conseguir nada. Mas agora que ele tinha acordado, pensava em celebrar em grande estilo mais uma vez. Por outro lado, Mia tinha estado treinando nas profundezas da floresta entre teias de aranha e sabe-se lá mais o que, quando Tian apareceu de repente, tentando convidá-la para jantar e ao mesmo tempo tentando abrir caminho entre todas as coisas ao seu redor. Ela explicou que não precisava comer e que era melhor que não se aproximasse para não arruinar sua prática.
Quando o protagonista compreendeu a técnica que ela estava tentando fazer para esquecer as coisas, deu-lhe um golpe na cabeça, explicando que o importante era não estar preso às emoções das lembranças para ter uma mente e uma alma mais livres. A cara de Mia não parecia muito convencida, então Tian tornou mais fácil emprestando-lhe um livro com uma técnica muito melhor. Mia, ao ler apenas o título, arrancou-o das mãos dele e entregou-lhe algumas moedas, afastando-se muito animada por reconhecer um dos tesouros que, em sua vida passada, nunca conseguiu conseguir. Antes de ir, virou-se mais uma vez para o protagonista e, com um rosto bonito, agradeceu-lhe de coração pelo grande gesto. Algum tempo depois, vemos uma jovem sobrevoar os céus montando uma espada, quando encontra o protagonista. Esta é Jan Qing, uma jovem que parecia muito curiosa sobre o que o protagonista estava fazendo. Ele pediu a ela para não fazer muito barulho enquanto sua discípula estava praticando uma nova técnica. Parecia muito feliz em ver os progressos dela, e Qing só ficou feliz por ele, porque estava fazendo um ótimo trabalho. Mia permanecia o mais concentrada possível até começar a ouvir muitos sussurros irritantes sobre comida. Ela interrompeu sua paz para gritar com os outros por serem tão barulhentos. Quando Tian se levantou, explicando que tudo o que fazia era parte de seu teste para melhorar seu estado mental, ela foi tirando a espada lentamente enquanto Tian entendia que ela não acreditara em nada, que é o único que lhe restava. Exatamente, começar a correr. Ao que parece, Tian ainda podia viver mais um dia, pois à noite se encontrou em algum lugar distante com aquele imperador macaco com quem tinha marcado encontro. Embora Tian lhe dissesse que talvez tivesse sido uma péssima decisão, fizeram um piscar de olhos e ambos começaram a lutar por algum motivo que desconhecíamos até que Tian saiu vitorioso mais uma vez e começou a tomar o vinho que repousava no lago. O Maskeiko tentou pedir que deixasse suas coisas, mas o engraçado do nosso protagonista colocou literalmente seu nome nos recipientes, proclamando-os como seus. Assim, Tian se apropriou de todo o vinho e agradeceu ao macaco por sua grande colaboração. Mais uma vez, ele se colocou em sua grande frigideira e começou a trajetória de sua jornada para revisar todas as recompensas acumuladas. Enquanto isso, na floresta de bambu, Qing descansava satisfeita sobre o corpo da imperatriz, muito agradecida por todo o conhecimento que ela havia proporcionado nos últimos 10 anos. Mia disse que não era nada, pois ela também havia aprendido muito nesse tempo. Sem mais delongas, as duas mulheres se despediram para seguir cada uma o seu caminho. Mia mal podia esperar para tomar um bom banho e se livrar de toda a poeira. Depois de arrumar suas coisas, na lagoa da floresta, Mia não tinha ideia de como o protagonista sempre aparecia nos piores momentos, e desta vez ela o enfrentou tentando saber se ele estava fazendo isso de propósito. Ele apenas mencionou que sim, mas o importante agora era que ele tinha um vinho com 800 anos de idade que podiam compartilhar. Foi então que Mia pegou outra toalha e a lançou para ele de má vontade, dizendo-lhe que primeiro deveria ir embora. Mais tarde, enquanto Tian esperava por sua discípula, ele não conseguia parar de pensar no tempo que tinham passado juntos e em como ela havia crescido. Então, Mia apareceu com um novo conjunto de roupas que o protagonista lhe tinha dado. Embora tivesse que admitir que era muito apertado para a parte mais vistosa, de repente, o pequeno pincel que decorava o centro disso saiu e bateu de frente com o protagonista, que certamente acabou levando uma surra por seu olhar tão desrespeitoso. Pela manhã do dia seguinte, enquanto Tian e Mia desfrutavam de um bom café da manhã, nosso protagonista ficou perturbado por algo que o fez se virar muito preocupado. Quando mencionou a Mia que precisavam ir até o pico principal para ver o que estava acontecendo, enquanto ambos se preparavam para partir, vemos que no pico havia uma grande reunião devido à visita do ancião Len. Ventian se atreveu a perguntar a que se devia tudo isso, e o velho explicou que Shaowa, seu primeiro discípulo, quis assistir para tentar conhecer novos talentos que pudessem enfrentá-lo e fazê-lo aprender algo novo. Mesmo assim, Ventian sentia que havia algo mais oculto em suas verdadeiras intenções e se apressou em explicar que não esperava ver Mia, esse talento do qual tanto se falava. O velho expressou que era uma pena, mas que tanto fazia. Enquanto isso, no centro da luta, Shua parecia sentir sono enquanto seu oponente completava sua técnica do trovão. Quando Shun estava pronto, lançou-se ao albino, assegurando-lhe que o faria se arrepender de ter deixado tempo suficiente para recarregar sua habilidade. Mas o que ele nunca esperou foi que Shahua o derrotasse com apenas um dedo. As pessoas gritaram aterrorizadas por não saberem se Shun estava bem, enquanto Shaowa ria com força.
quando olhou para os outros rapazes, esperando conhecer seu próximo rival, parecia que ninguém queria tentar. Então, King S se aproximou da grande mestra, pedindo permissão para lutar. Depois que Ventian deu permissão a Kingsley, ela mencionou que também chamasse Mia e confiasse em sua força. King explicou que ela mesma viu Tina ensiná-la muito bem, o que foi uma surpresa para Ventian. De qualquer forma, ela queria acreditar que Tian sempre esteve escondendo seu verdadeiro potencial como mestre por suas próprias razões. Foi assim que King chegou à arena pronta para lutar. Antes de mais nada, Shaowa decidiu fazer uma aposta em que o vencedor ganharia um lugar no reino secreto de Shoyao. Kingsley apenas confirmou que sua mestra lhe desse permissão, e assim começou a batalha. Desta vez, as espadas foram as protagonistas. E embora Kingsley tenha se defendido muito bem, depois de apenas alguns minutos, ela foi enviada para longe com força. A espada de Kinji caiu e se cravou no duro solo, mas Tian apareceu a tempo para pegá-la. Então, Shua começou a ouvir vários gritos irritantes das jovens apaixonadas pelo protagonista, que invejavam Kinji por estar agora em seus braços. Shan não as compreendia, mas quando notou a presença de Mia, correu em direção a ela, arrodilhando-se diante dela e segurando sua mão com grande amabilidade para se apresentar. Enquanto ele se deixava cair, o velho começava a se emocionar ao estar prestes a ver a linhagem da jovem de quem tanto se falava. Tian se apressou em afastar Albino de sua discípula, chamando-o de Gagia fedorenta. Apenas Sha tentou devolver o insulto. King Si e Mia se apressaram em defender o prota, colocando Shurua em seu lugar. Este não compreendeu como o desperdício de Kunlun, entre aspas, do qual tanto se falava, podia ser chamado de mestre. Assim, ele se aproximou ameaçadoramente do prota. Embora Tian claramente não fosse recuar, enquanto Shua se deleitava com sua vitória garantida, Tian dizia a Mia para se preparar, esclarecendo que queria que ela o vencesse em apenas 3 movimentos para poupar a humilhação ao clã Penglai. Com isso dito, Shurua e Mia se prepararam na arena, enquanto Ventian insistia para o prota descer até sua discípula, mas este apenas mencionava que ela ainda estava ferida para caminhar. Shua começava a analisar a jovem enquanto pensava em como derrotá-la com elegância. Mas quando estava prestes a dedicar algumas palavras antes de começar, Mia já tinha se lançado ao Albino, proporcionando alguns cortes. Quando pensavam em devolver o golpe, Mia partiu sua espada e se preparou para seu segundo movimento com apenas seu golpe de espada fluorescente. Com esse movimento, Shaowa já estava no chão, sem poder fazer mais nada além de ver o grande fênix de gelo arrastá-lo e dar por encerrada a batalha. As pessoas do local gritaram o nome de Mia, e Ventian recebeu o token prometido pelo velho com o término da batalha. Nada mais o anciano pulou para a arena, recolhendo o corpo de seu discípulo e saindo de lá com um grande sorriso após encontrar o que buscava. Enquanto todos lá felicitavam Mia por seu grande trabalho, o velho foi até o local afastado, encontrando a espada do palácio demoníaco Munyo Ishui, de quem era fiel servo. Este lhe comentou que havia encontrado uma anfitriã perfeita, e ninguém melhor que a própria imperatriz que, muitos anos atrás, a derrotou. Passado um dia, nos encontramos na entrada do reino secreto de Vonderluste, onde vários discípulos de diferentes grupos se reuniram para explorar o local. Não sem antes receberem algumas indicações de sua anfitriã, que informava que não poderiam entrar pessoas acima do reino Nirvana, e que apenas 9 pessoas poderiam entrar. De igual maneira, todos tinham uma chave com a qual poderiam ingressar por 7 dias. Sem mais a dizer, os rapazes saltaram do pico, e Yi conseguiu perceber a energia da imperatriz. Então, ordenou a seu servo que fosse imediatamente investigá-la e trazê-la para dentro do reino secreto. Mia caminhava solitária pela floresta enquanto desfrutava de uma deliciosa fruta que, por alguma razão, tinha rosto. Mia mal percebeu que se afastou de King, quando de repente ouviu algo atrás dos arbustos. Sacou sua espada e acabou cortando um pobre cuervo que a havia assustado. Então, um pergaminho apareceu do nada, e quando Mia o abriu, descobriu que era um mapa que a levaria até a fruta do fênix sagrado. Mia agora estava muito animada ao pensar que não demoraria muito para aumentar seu poder. Mas o que ela não sabia era que o cuervo que antes espiava a vigiava de perto. Mia não demorou a chegar ao ponto indicado pelo mapa, mas justo no momento em que pensava em pegar a fruta, um selo se abriu sob seus pés, e muitas correntes foram lançadas tentando contê-la. O curioso era que no rosto de Mia não havia nenhum vestígio de medo. Foi então que lhe apareceu aquele demônio que queria tomar seu corpo.
Mia parecia muito tranquila, e de repente seu corpo virou uma estátua de gelo que foi esmagada pela fúria de Yui. Ao ser enganada, Yui começou a lançar ataques para todos os lados para que a Imperatriz se revelasse. Ao vê-la, Yui notou cada traço idêntico ao de sua vida passada, embora Mia parecesse não ter ideia de quem ela era. Yui exclamou que tudo de ruim que lhe acontecia era culpa de Mia, e claro, a ofendia muito que ela não a lembrasse. Joy deu um grito para se lançar em direção à jovem, pronta para atacá-la, mas parou para olhá-la mais detidamente, como se ainda não conseguisse acreditar que ela realmente renasceu. Pelo menos para Yi, isso poderia parecer uma vantagem, mas Mia a desafiou a tentar vencê-la. Então, Yi sacou tentáculos afiados de suas costas, assegurando a Mia que ela já havia perdido seu poder de reino do imperador e agora não era rival para ela. Com grande velocidade, Yui deu um salto e correu até a Imperatriz. Mia conseguiu esquivar o primeiro movimento quando sacou sua espada de cristal para cortar aquele tentáculo. Em seguida, moveu-se rapidamente em direção a demônio, criando várias explosões em seu caminho. Quando Yui apareceu com ela nos céus, intacta, com os tentáculos agora transformados em mãos, tentou segurar a Imperatriz. Yui estava tentando não ferir seu novo corpo, entre aspas, e até tentou ser mais amigável. Mas estava claro que Mia não ia facilitar as coisas. Com sua espada, ela cortou cada mão que se aproximava, explicando que não tinha medo porque, para entrar no reino secreto, Yui deveria ter selado seu verdadeiro poder, o que equivaleria a ambas estarem nas mesmas condições. Yi conhecia muito bem as regras do reino, mas todas as regras sempre tinham brechas, com as quais ela havia conseguido se beneficiar para não perder seu poder. Nisso, aquela capa que cobria todo o seu corpo revelou o quão maltratado estava seu rosto, e uma ilusão em suas costas revelou sua verdadeira essência aracnídea e seu poder como uma semissanta. De repente, Yui se moveu rapidamente para as costas da Imperatriz, tendo transformado seu corpo humano no de uma aranha, com o qual formou teias e prendeu Mia, pois o tempo começava a se esgotar. E quis contar à Imperatriz todas as dificuldades pelas quais passou depois de ter sido vencida, enquanto seu corpo era consumido e sua alma estava prestes a ser devorada. Mas ela não se deixou levar e demonstrou que era digna de sobreviver. Foi assim que ela se fundiu com aquela aranha gigante com a qual agora derrotaria a Imperatriz de uma vez por todas. Mia começava a ficar sem ar, e foi quando levou a mão ao peito para chamar seu mestre, que do outro lado do reino havia ouvido seu pedido de ajuda. Para contextualizar, apenas uma noite antes de Mia partir para o reino secreto, Tian lhe entregou uma ficha espaço-temporal com a qual ela poderia invocá-lo imediatamente se precisasse. Só precisava mantê-lo muito perto dela. Mia compreendeu a indicação e colocou o objeto em seu peito, enterrando a mente inocente de nosso prota, retornando à atualidade da história. Tian tinha ido à vila para aproveitar seus momentos sozinho, fazendo qualquer loucura ou, melhor dizendo, sendo ele mesmo. Depois, chegou a hora do almoço, e Tian podia apenas saborear com o olfato os fideus, mas foi justo nesse momento que Tian deu sua primeira mordida e ouviu a voz de Mia implorando por sua ajuda. Sem tempo a perder, Tian desapareceu instantaneamente, enquanto Yui mantinha a Imperatriz presa em suas redes. Ela insistia para a jovem parar de lutar, então a ficha caiu de suas roupas, mas de repente, Tian apareceu imediatamente com uma máscara de macaco. Sem dar muito tempo para reagir, Yi recebeu um forte golpe do prota, sendo enviada para longe. Assim, Tian segurou sua discípula e a colocou no chão, perguntando por que ela estava andando sozinha. Para facilitar as coisas, Mia lhe passou suas memórias de tudo o que aconteceu, e assim Tian pôde entender o plano daquele velho mestre de Shurua e toda a confusão para encontrar uma nova anfitriã para o demônio aracnídeo. Nisso, Mia perguntou sobre seu chapéu, ao que ele explicou que o ajudou a entrar no reino secreto e a manter seu poder de meio-santo, assim como Yui venceu uma besta demoníaca meio-santa que o ajudou a manter sua força após colidir com uma grande rocha. Yui temia não ser um rival digno do prota, mas tinha uma última carta para usar e talvez triunfar. Yui estendeu a mão, começando a mudar sua forma, enquanto Mia tentava entender como diabos o prota apareceu um segundo depois de tocar a ficha. Tian deixou claro que jamais mentiria para ela, mas toda a conversa teria que ficar para outro momento, pois a terra começou a tremer quando Yui emergiu com uma forma muito mais aterradora que a anterior. Ao chegar ao chão, Yi rugiu e cuspiu uma bola de veneno que fez os dois se separarem para esquivá-la.
Tian pediu a Mia que se pusesse a salvo e não se preocupasse mais com ele. Então, Tian convocou a força do grande demônio gorila e lançou uma chuva de golpes que não conseguiram fazer nada contra a Mulher-Aranha. Joy zombou dele, pois agora sua pele tinha sido endurecida, e quando foi a vez dela rugir, afastou o prota de volta ao chão. Tian saltou no momento certo para que os estranhos tentáculos se dissipassem. Raízes não o alcançaram, pois ele conseguiu identificar que um único toque delas marcaria seu fim. Tian manteve-se tão concentrado esquivando que, quando ouviu Mia tentar adverti-lo, viu-se preso entre as redes de Yui. Quando mais fios apareceram, deixando-o aprisionado como uma mosca, Yui se aproximou vitoriosa em direção ao prota, pronta para acabar com ele. Mia não estava muito certa do que fazer para ajudá-lo. Yui riu por sua vitória, pronta para sentenciar sua presa. Sua presa, no entanto, de repente, cortou os fios que aprisionavam Tian em pedaços com a espada do prota. Ele agradeceu a sua discípula por dar uma mão e ficou distraído, tentando compreender o que havia acontecido. O prota preparou um selo em sua mão, combinando 3 técnicas: a do sol e da lua, a do taladro solitário e, por último, o selo do coração. Com as 3 técnicas combinadas, Tian correu em grande velocidade em direção à mulher aracnídea. Sem que ninguém pudesse detê-lo em sua última tentativa, Tian elevou vários picos como uma barreira. No entanto, ela foi mandada pelos ares em um instante, e ela foi cortada em vários pedaços. A espada de Tian brilhou, assim como seu grande sorriso, após vencer a batalha. Enquanto o corpo de Yui desaparecia lentamente, Tian lançou a espada de gelo de volta para Mia, que se apressou em pegá-la. Mia havia acendido mais uma vez, e o sistema recompensou o prota grandemente. A Imperatriz parecia incrédula diante de todo o poder que agora a percorria, sentindo-se próxima de recuperar sua força da vida passada. Tian teve que interrompê-la, explicando que ainda havia um assunto pendente. Então, Ten apareceu. De suas mãos surgiu uma grande cadeia que brilhava como o rádio. Com ela, conseguiu capturar o velho servo de Yui, que antes se escondia como um covarde entre a terra. Mia ficou de boca aberta ao ver o velho novamente, e este último não podia acreditar que todos os rumores negativos sobre o prota eram totalmente falsos. Nosso prota explicou que não tinha muito tempo, especialmente quando acabará de lembrar que seu prato de fidel estava esfriando. Ele deixaria sua aluna encarregar-se do velho. Mia ficou atônita com isso, pois não se sentia capaz de enfrentar aquele sujeito. Tian tentou acalmá-la, explicando que já havia transferido parte da energia do grande gorila demoníaco para ela. Assim, temporariamente, ela tinha o poder de um semideus. Tian fumou como a fumaça, aguardando ansiosamente seu reencontro. As correntes que antes seguravam o velho desapareceram, e ele se levantou com um sorriso, confiante de que Mia não tinha ideia de como manejar um poder tão grande. Mia respondeu desafiadora e pronta para lutar. Len invocou sua espada e lançou o primeiro ataque, mas Mia esquivou facilmente, aproveitando a sensação de seu corpo leve. Em vez de ficar parado, o velho mudou sua postura até que viu Mia parada sem problema. Len sacudiu sua espada, e Mia recuou. O velho disse que iria acabar com ela antes que voltasse ao chão, mas Mia tomou a vez de atacar. Quando o velho fez sua espada cortar o ar, ele olhou para cima e percebeu que Mia havia desaparecido devido à sua grande velocidade. Mia apareceu em suas costas, e ele girou para se proteger antes que a Imperatriz se aproximasse, mas foi em vão. Ele foi enviado contra a rocha próxima. Então, Mia ficou na frente do velho, apontando sua espada, pronta para encerrar a batalha. Nisso, o velho começou a transformar seu corpo em um muito mais forte, pronto para extrair a última gota de seu poder nesta última oportunidade, mas Mia só teve que sacudir sua arma uma última vez, criando uma grande explosão que lhe trouxe a vitória. Enquanto isso, em algum lugar do bosque, King Se e os outros rapazes estavam procurando por Mia por todos os lados. Quando ela finalmente apareceu entre as árvores do nada, Kinji foi a primeira a correr em sua direção, abraçando-a muito preocupada por tê-la perdido de vista. Mia tentou acalmá-la, explicando que só tinha tido uma pequena aventura. Shun interrompeu as meninas, muito curioso sobre o que Mia havia passado em seu tempo sozinha, algo que ela não teve problema em contar enquanto continuavam caminhando de volta com nosso prota, que se apressara em voltar ao restaurante onde deixará sua sopa de fideus. Ele apareceu sentado na mesma cadeira de antes, mas agora com uma tigela de fideus derramada no chão. Isso, evidentemente, o deixou de muito mau humor. Não muito longe desse restaurante, as ruas estavam em caos,
pois os guardas da família real estavam tentando proteger a princesa de alguns homens encapuzados com o símbolo do clã demoníaco. A princesa estava prestes a virar a esquina quando percebeu que estava totalmente cercada. Um dos homens manteve alguns moradores como reféns para que a princesa parasse de resistir. A jovem não sabia o que mais poderia fazer para se libertar, quando nosso prota gritou entre lágrimas que tinha perdido seu delicioso prato de fideus. A garota se apressou em se apresentar como a princesa Ming Jilian do reino Chongming, esperando que, com sua amabilidade, o ajudasse. Um dos encapuzados apontou ameaçadoramente para o prota para que não se metesse em assuntos alheios. Isso, no entanto, pareceu irritar mais o prota. Tian simplesmente invocou a garra do dragão para se livrar dos sujeitos instantaneamente, enquanto Jilian mal conseguia processar o que acabará de acontecer. Tian juntou suas coisas, e Jilian o alcançou rapidamente, querendo saber como poderia agradecer pela ajuda. Nosso prota mencionou que não tinha sido nada, então montou sua sartém e partiu. Jilian não compreendeu seus motivos, mas pelo menos conseguiu gravar sua imagem em uma pedra de projeção, na esperança de que o identificassem e se reencontrassem mais tarde. No caminho de volta, Tian decidiu aproveitar seu tempo livre entre aspas para fazer uma pequena visita à sua casa nativa. Ao se aproximar de uma matriz do reino sagrado estabelecida para protegê-la, sentiu-se um tanto temeroso ao não ver uma única alma humana caminhando por aparentemente meio mês. Temendo pela saúde de seus pais, ele conseguiu entrar no lugar, mas quando pisou em uma das lajes, esta saiu disparada. Temendo ser uma emboscada, Tian se afastou quando viu um par de rostos diminutos que logo revelaram uma imagem miniatura de seus pais. Parece que deixaram uma pequena mensagem para ele, dizendo que haviam saído de viagem com todos os servos e que não se preocupasse com nada. O livro mencionado, bem, nem mesmo Tian sabia do que estavam falando. Depois dessa desafortunada e estranha visita, Tian agora caminhava pela floresta, aparentemente caçando, já que não parava de mencionar uma variedade de animais que certamente nem todos eram comestíveis. De repente, Tian parou de fazer o que nem ele sabia do que estava falando, até que abriu a tela do sistema, registrando seu reencontro com boas recompensas acumuladas, incluindo um potenciador de suas habilidades marciais e uma esfera de super aprendiz. Curiosamente, esta última parecia desagradar o prota, pois ele a jogou no chão com raiva e decepção, acreditando que o sistema não era capaz de reconhecer o que realmente merecia. De repente, vemos um pequeno zorro rosa correndo pelo lugar, e no momento em que pulou, tentou evitar Tian. A esfera pareceu ativar-se, capturando-o em seu interior ao estilo Pokémon. Tian então compreendeu tudo e pegou a esfera, tentando descobrir por que ela continuava soando. Nisso, um homem de grande porte com uma grande arma apareceu, dizendo ao prota que saísse e entregasse a caixa com a princesa King Kekana. Apenas quando Tian se virou para o homem, este último ficou totalmente encantado. Foi por isso que se aproximou de maneira coquete, convidando o prota a se juntar a ele para entregarem juntos a princesa. Ele fez coisas não tão apropriadas com o prota, como se nada importasse, enquanto este não conseguia deixar de lembrar de uma música muito irritante de sua vida anterior. Então, ele se apressou em se afastar disso, chamando-o de louco. Isso esmagou o coração do homem, que começou a chorar até levantar sua arma, pronto para dar uma surra no prota por isso, tudo muito aleatório como sempre. O homem de grande porte conseguiu quebrar grande parte do solo, deixando o prota em guarda enquanto o sujeito lançava um olhar cheio de ressentimento, exigindo que Tian o enfrentasse ou entregasse a caixa de boa vontade. O prota olhou desafiadoramente para ele e apontou que a caixa era totalmente de sua propriedade. Mais uma vez chamou o sujeito de louco, e este começou a chorar novamente, iniciando um novo ataque que fez um estrago na floresta. Ao que parece, o homem continuou até que anoiteceu, mas, como não era um desafio para Tian, ele permaneceu relaxado, tentando descobrir o verdadeiro propósito daquela esfera e o som irritante que ela fazia. De repente, ficou em silêncio, e o sujeito tinha perdido o prota de vista, sem mencionar como estava exausto. Tian o chamou do topo de uma árvore onde descansava sozinho, para se despedir, mas não foi embora sem antes dar uma boa lição no sujeito e torná-lo parte de um grande espetáculo de fogos de artifício. Na manhã seguinte, a princesa Xuan começou a despertar de uma cama confortável, mas, como qualquer pessoa depois do que havia acontecido, sentia-se perdida. Sabia que estava longe de casa e só conseguia pensar em uma pessoa que poderia tê-la salvado. Então, ouviu a voz do prota, aliviada ao vê-lo acordado.
Ele explicou quem era e que estava no grupo de Kunlun. Embora Tian dissesse ser seu salvador, a princesa mencionou que ele não tinha nada do que se orgulhar, pois não o via capaz de enfrentar alguém do reino sagrado. Tian expressou que não se importava se ela acreditasse ou não, mas assegurou que aquele homem não a incomodaria mais. De repente, Shan pulou pela janela sem interesse em continuar ouvindo. Entretanto, viu-se presa por uma névoa mágica que a trouxe de volta para perto do Prota. Tian explicou que acidentalmente assinou um contrato com ela ao ser aprisionada pela esfera. Shuan pediu que desfizesse o contrato logo, pois precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. Nosso Prota, infelizmente, não podia fazer isso, pois era perigoso. Então, abriu a tela do sistema para obter mais informações sobre como poderia ajudá-la. Aparentemente, Shuan não acreditava totalmente nele, então Tian disse a ela para usar o dom da consciência e ver por si mesma. Ela fez isso, e como era de se esperar, Shuan confirmou que o Prota não estava mentindo. Assim, a princesa voltou ao chão e se colocou na posição de vítima, tentando implorar para que o Prota a ajudasse. Tian mencionou que não tinha problema em assinar o contrato com ela, embora seus comentários presunçosos a fizessem pensar que talvez a melhor ideia fosse pegar a esfera e escapar. De repente, Tian pegou suas patas dianteiras e mencionou que outra forma de romper o contrato era se ela ultrapassasse seu reino de artes marciais. Essa ideia parecia empolgar muito mais a Shuan, que queria se esforçar para ficar mais forte. Então, ambos uniram suas testas, e o contrato foi selado. O sistema alertou o Prota sobre uma nova recompensa recebida com a conquista e enquanto Shan pensava em como começar a treinar, sentiu uma dor aguda em sua pata. Tian sentiu pena dela quando mencionou ao cachorro vegetariano que ele voltaria em breve. Enquanto isso, ela poderia se alimentar. A princesa claramente se sentiu ofendida por tal apelido e recusou-se a aceitar sua caridade. No entanto, após ouvir seu estômago roncar, se arrependeu de suas palavras e pegou o primeiro pedaço de carne que encontrou. Ao passar, percebeu que era a carne do rei demônio, o que a fez sentir-se mais poderosa. Shan abanava suas caudas, excitada por ter um banquete para comer. Chegada a noite, quando Tian tentava convencer a princesa a tomar um banho, Shuan segurou-se mal e caiu na água. Tian se apressou para tentar encontrá-la quando ouviu sua voz ao lado. Ele se virou para vê-la. O pequeno Zorro havia desaparecido para ser substituído por uma bela jovem que estava verdadeiramente zangada. Embora Tian mal pudesse prestar atenção em seus gritos devido ao constrangedor momento com o nariz bagunçado, disse a Shuan que não esperava que ela tivesse uma figura tão bonita, algo que a princesa não entendeu rapidamente. Ao se olhar, afundou rapidamente na água enquanto Tian colocava alguns papéis em seu nariz. Shuan disse ao Prota para ir embora, mas este, com um tom dramático, disse que era uma pena se ela não quisesse aceitar a pérola que planejava dar. Shuan apenas assomou sua cabeça negando até que viu aquela esfera com a figura de um Zorro quando derrotava um demônio. Era possível condensar sua energia espiritual e obter uma pérola do demônio celestial. Havia dois tipos, a do clã Zorro e o clã Dragão. Independentemente de qual conseguisse, ambas eram capazes de proporcionar grande poder. Shuan se sentia muito tentada, então ela se levantou e perguntou o que ele queria em troca. Com um olhar travesso, Tian disse que um beijo era tudo o que pedia. A cara da princesa estava clara que ela não pensava em fazer isso, nem em 1 milhão de anos, pois seu primeiro beijo valia muito mais que aquela pérola. Tian continuou com seu melodrama, depois pegou 2 cadernos para continuar tentando seduzir a jovem. Quando Shuan riu zombando dele e lembrou ao Prota que estava falando com a princesa do clã Zorro, conhecida por suas técnicas celestiais, Tian disse que primeiro dessem uma olhada nos livros para depois tomar uma decisão. Sem dar tempo para responder, ele lançou um dos livros, e relutantemente Shuan começou a lê-lo. As horas passavam, e Tian começava a se entediar, então começou a brincar com a água enquanto Shuan ficava cada vez mais animada com tudo o que lia. A ideia de ser a primeira Zorra Celestial depois de milhares de anos era mais do que tentadora, então ela já havia tomado uma decisão. Quando se virou para o Prota, percebeu que ele não estava mais na água, mas ao seu lado, agora servindo uma boa xícara de vinho após o banho. Então, Shuan se levantou e foi em direção a ele decidida a beijá-lo. Tian preparou os lábios seguido da princesa quando uma grande espada caiu sobre a mesa do Prota, assustando ambos. Shuan pensou que se tratava de algum inimigo, mas Tian rapidamente percebeu que era sua agora discípula, pronta para dar uma boa lição ao Prota por ser tão indecente.
Depois disso, passamos a uma cena 5 anos à frente, enquanto Xuan treinava sua força interna. Ao se levantar, sentindo-se poderosa e como nova após alcançar o reino dos semisantos, algo estava errado. O contrato ainda estava vigente. Quando foi até a casa para perguntar ao Prota por que ainda estavam unidos, ele disse com simplicidade que não tinha ideia, enquanto continuava desfrutando de uma boa refeição ao lado de Mia e verificava as recompensas acumuladas do sistema. Em outro lugar, muito distante da seita Kunlun, encontramos terras tristes, escuras e cheias de relâmpagos poderosos que cercavam a grande caverna do Senhor Demônio. Aqueles imperadores haviam ido visitá-lo para informar que estavam sem saída, derrotados repetidas vezes por um sujeito. Pelo menos, haviam descoberto que ele tinha a linhagem do antigo Fênix de Gelo. Isso chamou muito a atenção do Senhor Demônio, que se aproximou de seus fiéis seguidores querendo mais detalhes. Nervosos, explicaram que ele estava na seita Kunlun, que parecia ser bem conhecida. O Senhor Demônio saiu das profundezas da caverna grunhindo, irritado porque seu poder havia ficado estagnado por muitos anos devido a esse clã. Quando o atacaram de surpresa muitos anos atrás, imediatamente ordenou que todos reunissem o clã demoníaco, pois, em 3 dias, uniriam suas forças para aniquilar de uma vez por todas a seita da espada. Todos entenderam suas ordens, e em menos de um dia, começaram a se preparar. Por outro lado, Ventian havia sido convocado pelos superiores para ser informado do movimento planejado pelo clã demoníaco. Dada a tarefa de se encontrar com as seitas Penglai e Taibai o mais rápido possível, nosso Prota continuava recebendo suas recompensas e aumentando seu nível sem precisar fazer nada. Os 3 dias se passaram, e o ataque dos demônios começou. Felizmente, os humanos também estavam preparados, então o confronto teve lugar. Sulan liderava a batalha, mas o Fênix Azul conseguiu ofuscar seus ataques até que algumas raízes capturaram a jovem Ventian que iria ajudá-la, mas o dragão exclamou que não se distraísse de suas próprias batalhas. O Fênix Azul se preparou para se livrar dela, criando uma grande explosão, até que a poeira se afastou, revelando Sulan livre, defendida por Mia. Graças à força do gorila demoníaco, o Fênix estava animado agora que seu objetivo havia entrado na batalha. Não muito longe dali, vemos Xuan ao lado do nosso Prota, atentos a tudo o que acontecia. Ambas as mulheres do linhagem do Fênix se prepararam com seus melhores ataques. Quando suas espadas colidiram, criaram uma grande expansão de energia que conseguiu remover a terra, criando uma nova explosão que abalou todas as outras pessoas no campo de batalha. As nuvens escuras do céu se abriram em um redemoinho do qual raios se estenderam, iluminando novamente ambas as mulheres. O Fênix Azul agitou seu grande martelo em direção a Mia, que se abaixou a tempo, levantando-se rapidamente, atingindo o rosto da mulher com o pé. O Fênix deu várias voltas devido à força do golpe. Quando conseguiu parar com suas garras, olhou para a Imperatriz com muito mau humor, sentindo que sua beleza fora ofendida. Ela ficou de guarda e, num piscar de olhos, se lançou em direção a Mia, jurando despedaçá-la em muitas partes. Mia interveio com sua espada diante da arma do demônio, enquanto internamente se amaldiçoava ao sentir que sua energia estava se esvaindo. A arma da mulher chocou contra o solo, mas Mia conseguiu reagir a tempo para esquivar o chute da mulher. Em seguida, foi capturada por suas grandes patas e empurrada para sei lá onde. Mia colidiu contra uma grande montanha, atravessando-a. O Azul começou a recitar uma nova técnica mística. Ventian, Sulan e Xuan temeram pela jovem, e esta última começou a repreender o Prota por ficar tão tranquilo. Xuan tentou pular da árvore em que estavam. Quando Tian a segurou pelo colarinho, explicou que ela poderia confiar em Mia. Xuan apressou-se a se desculpar e implorar que a soltasse rápido. Enquanto Tian mostrava-se impressionado por Mia ainda manter a força que ele emprestara da última vez que ela estivera em perigo. Voltando para a Imperatriz, esta parecia muito bem e pronta para continuar lutando. Embora, por enquanto, se mantivesse afastada do perigo, esperando recuperar um pouco de energia. Nisso, o artefato que ela carregava se quebrou justo antes de enfrentar o Fênix Azul novamente. Justo quando Mia pensava que tinha chegado ao fim, conseguiu se mover rapidamente atrás da demônio quando ela se lançou do alto do céu, interceptando um golpe forte. No entanto, ao se virar para entender o que acabará de acontecer, viu um dragão dourado salvar o Fênix Azul. Este último se apressou em explicar ao Senhor Demônio que ela era do linhagem do Fênix de Gelo. Após dar licença, o dragão moveu sua
sua garra gigante em direção a Mia para levá-la, pouco antes de ser atingido por vários raios e espadas, sendo informado por várias vozes de que não conseguiria alcançar o que desejava. Mia ainda estava processando o que acontecerá quando viu 3 homens pousarem na sua frente, pedindo-lhe que se afastasse dali. Enquanto isso, no armazém da seita Kunlun, Tian e a princesa Xuan pareciam estar revisando qualquer coisa que fosse útil. Embora o único que soubesse o que estava fazendo fosse Tian, que afirmava estar muito perto de desempenhar seu melhor papel em toda a sua vida. De volta ao campo de batalha, os 3 homens continuavam atacando as garras do dragão, unindo suas forças para invocar a grande espada eterna. O Senhor Demônio parecia já conhecer bem o truque, então não teve dificuldades em enfrentá-los, ou quase. A espada conseguiu atravessar o grande dragão e destroçar a carruagem em seu interior, revelando a verdadeira forma do Senhor dos Demônios. Apesar de sua aparência jovem e terna, o loiro era um demônio muito forte que, apenas com o poder do dedo, quebrou a espada em pedaços. Em seguida, ele invocou a garra de seu corpo anterior para tentar pegar Mia, apesar de ela estar focada em sua própria luta. Ventian temeu que Mia estivesse perdida, mas foi então que a ficha de Mia começou a brilhar intensamente quando um grande punho a substituiu, desviando as sujas garras do Senhor Demônio. Não foi apenas um punho, mas sim um homem inteiro, um salvador, um herói com um saco de papel na cabeça. Enquanto Mia se contorcia de dor, o Rei Demônio repreendia o cara por se intrometer, enquanto Mia tentava se recuperar para cortá-lo. O cara, nervoso, se virou de volta para o demônio, dizendo que se apresentaria com prazer, enquanto Mia lamentava por ter sido ignorada. O loiro disse ao autoproclamado protetor de Kunlun que chegou no momento certo para vê-lo destruir todos. O loiro atacou com suas garras, mas não conseguiu mais do que fazê-las roçar contra a espada do misterioso herói. Era necessário manter o segredo, e todos sabiam bem quem era. O Senhor Demônio percebeu que falhou e que seu braço agora estava separado de seu corpo, sem entender como sua pele resistente poderia ser cortada. Tian se virou para o cara com um olhar orgulhoso por sua habilidade e espada. Quando o loiro se voltou para a espada sem conseguir aceitar que ela o tivesse cortado, o prota disse que não tinha problema em mostrar novamente do que era capaz. O loiro regenerou e melhorou a camada de sua pele em um instante. O prota lançou um novo ataque apenas movendo sua espada, e o demônio lançou sua garra para detê-lo. A garra que ele invocou simplesmente se despedaçou, e o poder de Tian destruiu seu braço como antes, arrastando-o para longe. Tian parecia surpreso de que a batalha fosse tão fácil. Enquanto isso, Ventian se aproximou de Mia para verificar como ela estava. Mia disse que estava bem, e Ventian explicou que basicamente não restavam mais demônios a temer. Nisso, ele perguntou em voz alta quem era o cara com a bolsa na cabeça. Mia estava prestes a revelar que era seu mestre, mas entendeu que Tian estava escondendo sua imagem por algum motivo. Rapidamente, Mia pensou em algo para responder e explicou que fazia parte do plano de emergência elaborado pela própria mestra Zhang. Ventian compreendeu e deu sentido a isso, o que claramente decepcionou Mia por ser tão fácil de enganar. O Senhor Demônio amaldiçoou o ridículo em que estava se tornando e por ter subestimado a seita Kunlun. No entanto, em seguida, uma nova sensação o percorreu, uma que o fez perceber que havia superado a outra vida e permitiu que ele se levantasse mais uma vez. Uma nova explosão ocorreu quando o loiro saiu do buraco anterior rindo e agradecendo ao prota por tê-lo ajudado a alcançar o reino do imperador. Quando estava prestes a retribuir o favor, Ventian e Mia temeram o que estava prestes a acontecer. Antes que o loiro pudesse completar seu ataque, sentiu claramente sua cabeça se separar do pescoço ao cair no chão. Só pôde olhar para o prota sem acreditar que ainda assim tinha perdido. Após esses eventos, enquanto o céu escuro dava lugar à luz, os cultivadores começaram a capturar todos os outros demônios que choravam, desapontados com seu chefe. Por outro lado, Tian absorveu o corpo do dragão dourado para seus próprios fins. Quando se voltou para Mia, dizendo que voltaria primeiro, Mia teve um pressentimento ruim que se confirmou segundos depois, quando a sala de alquimia explodiu. Depois do susto, Xuan dissipou a fumaça com seu grande leque, e Tian saiu dos escombros gritando vitória. Isso claramente não fazia sentido para as meninas. Chegada a noite, as meninas estavam ocupadas se vestindo. Xuan parecia intrigada pelas roupas, ao contrário de Mia, que estava aliviada por não ser outra peça estranha do prota.
Nisso, Tian apareceu na porta de seus quartos, perguntando se estavam prontas para a nova técnica de cultivo. As meninas não esperavam a ação audaciosa de Tian, que começou a massageá-las. Embora inicialmente não parecesse muito agradável, aos poucos Tian acelerou os movimentos de seus dedos, pressionando diferentes pontos de acupuntura para encontrar e liberar tensões. As meninas não pareciam estar curtindo muito, mas não se deixem enganar pelos rostos delas, aquilo doía como um inferno. Bem, à meia hora, as meninas se recusaram categoricamente a deixar o prota tocá-las, achando que era apenas uma armadilha para que ele se divertisse. Ofendido, Tian mostrou-lhes um frasco com a medicina do dragão dourado, assegurando-lhes que não conseguiriam absorvê-la se não o ajudassem primeiro. Ele lembrou a cada uma de suas metas para se tornarem mais fortes. Quando ambas se olharam, acabaram aceitando, não sem antes ameaçá-lo para que não fizesse nada estranho. Assim chegamos ao ponto atual, novamente com Tian trabalhando com ambas ao mesmo tempo. Quando Tian chegou ao movimento final, o dedo divino, as meninas gritaram e atiraram almofadas nele, insultando-o por ter sido tão descuidado. Tian explicou que seu verdadeiro caráter era muito diferente, com habilidades e conhecimentos reais no mundo do cultivo. Agora, ele só precisava de mais um passo, mas parece que as meninas entenderam errado e deram-lhe outra surra. Passamos para uma nova cena com os três desfrutando da fonte no bosque, e as meninas se desculpando com o prota por duvidarem de sua palavra. No entanto, ele não parecia estar com o melhor ânimo. Então, Mia sussurrou algo para Swan, e enquanto Tian relaxava na água, Mia apareceu ao seu lado, abraçando-o, seguida por Swan do outro lado. Agora cercado por ambas as jovens, elas cobriram os olhos dele, de repente, deram um beijo de verdadeiro agradecimento. Deixem nos comentários se gostaram, também curtam o vídeo, e se inscrevam no canal, para que assim eu possa trazer mais vídeos incríveis como esse.